Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Então, hoje nós vamos iniciar o nosso último módulo, né? Nosso módulo de fios de sustentação, fios de PBO, fios de PLACL. E eu vou começar espelhando a aula para vocês. Nós vamos conversando um pouquinho sobre, tá bom? Então, esse é um tema que eu gosto muito de abordar, é uma aula que eu gosto muito de trazer para vocês. Eu trabalho muito na clínica, então acho que é muito interessante. Acho que é sempre importante a gente dizer no início ainda da nossa aula que nós só atuamos com fios absorvíveis, tá? Então a gente não trabalha com nenhum fio definitivo. Existem opções de fios definitivos, como fios de ouro, fio russo, fios de nylon específicos, né? Para serem utilizados como fios para promover uma sustentação facial, mas eles são utilizados apenas por profissionais médicos. Profissionais não médicos sempre atuarão aí, né, nessa margem de fios absorvíveis. Então, quando a gente fala de fios absorvíveis, logo a gente pensa no PDO, que é um dos mais antigos, né, que é a polidioxanona, mas eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês que hoje nós utilizaremos amplamente tanto o PDO, que é a polidioxanona, quanto o PLACL. PDO e PLACL é apenas o princípio ativo do fio. Eu digo que é igual bioestimulador de colágeno, né? Lá na nossa aula de bioestimulador, nós vimos que existe a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polialilático. É como se o fio de PLACL fosse o Sculptra, ele é o mesmo ativo, é o ácido, né, polialilático, tá bom? Então, nós vamos ter esses dois tipos, mas essas diferenças entre eles, PDO, PLACL, mas nós utilizamos os dois amplamente, tem efeitos muito positivos ambos. Então, né, no nosso envelhecimento da pele, nós temos uma derme que é mais envelhecida e ela geralmente, né, é caracterizada por ter uma capacidade reduzida, né, de desenvolver fibroblastos. E por conta disso, nós temos uma redução na nossa síntese de colágeno e elastina. E aí a gente começa a ter alguns sinais de flacidez. Então, com a idade, os músculos começam a ficar permanentemente contraídos ou relaxados, né? O envelhecimento facial, ele sempre vai estar associado à extensão dos ligamentos e à progressão de sua disposição. Então, a gente vai pensar assim, que uma pele jovem, né, ela tem aí uma alta produção de colágeno, fibroblasto e elastina, enquanto uma pele mais madura já tem fissuras na camada externa da pele, né, tem uma epiderme que já não tem a mesma hidratação, uma derme já mais prejudicada porque não tem a mesma produção de colágeno, fibroblasto e elastina, e a hipoderme, que é a nossa camada mais abaixo, é uma camada mais aquosa. Então, a pele jovem, né, ela produz, a pele jovem, ela tem uma produção de colágeno natural e a pele, ela tem uma sustentação interna. Então, o aspecto, né, sempre vai ser mais liso, mais macio, mais flexível em toda a sua extensão. Já a pele madura, como ela sofre essa diminuição, essa perda, essa parada, né, na produção de colágeno, a gente percebe que é uma pele que tem mais espaçamento entre pele e tecido, por exemplo, muscular, ósseo e gorduroso. E é esse espaçamento entre esses tecidos e a pele, que é o nosso tecido mais superficial, que ocasiona a flacidez, que é quando a gente sente que tem um afrouxamento mesmo, né? E aí começam a aparecer as rugas, né, os sinais que incomodam, aquelas rugas estáticas, os pés de galinha, o bigode chinês, enfim. E nós temos alguns hábitos que podem promover o envelhecimento mais rápido, né, da nossa pele. Exemplo, baixa ingestão de água, porque a gente reduz a hidratação dos nossos tecidos, e colágeno, ácido hialurônico sempre tem um link muito forte com água. Então, quanto mais água, né, o paciente consome, bebe, mais vai ter um tecido hidratado. Logo, ter uma pele mais prejudicada, uma pele mais craquelada, é um pouco mais difícil para quem tem esses hábitos contínuos aí no dia a dia. Consumir muito açúcar, porque o açúcar, ele inflama o nosso tecido. Dormir mal, né? Então, dormir mal vai provocar, com certeza, olheiras, marcas, né? Não limpar, hidratar e proteger a pele. Então, tem gente que só maquia, mas não lembra nunca de fazer a skincare para remover, né? E remover da forma correta, sem ser com leite de rosas, né? Mas remover ali com uma água micelar, fazer uma hidratação, um reparo dessa pele que sofre, né? Ali com a ação de uma maquiagem, de um agente externo. E não tirar a maquiagem antes de dormir é totalmente prejudicial e auxilia muito num processo mais acelerado de envelhecimento.
Então, a gente tem uma evolução da perda de tecido e a queda de todo o rosto. Então, é aquilo que eu falo com vocês em todas as aulas desde o início, né? Desde o nosso, vamos dizer, da nossa aula inicial, inaugural do nosso curso. Queria dizer para vocês, né, ressaltar que fico muito feliz de termos passado por tantos módulos e com tanto sucesso. Nós não tivemos fatores de relevância para nenhum paciente. Vocês foram muito bem com todos e isso me deixa muito feliz e satisfeito como docente, como professor de vocês. Pessoal, mas é aquilo que eu sempre digo. Voltando aqui no nosso tema abordado, quando a gente é jovem, a gente tem um formato de triângulo invertido no rosto, principalmente mulheres, tá? E aí, à medida que nós vamos envelhecendo, a gente vai tendo um formato quadrado. Então, a gente tem que pensar que o nosso envelhecimento, ele sempre começa lá em cima, ele não começa aqui embaixo. É o que eu digo em todas as aulas. Faz sentido a gente tratar a papada de um paciente sem antes devolver toda a sustentação para ele, se ele já está em um quadro de flacidez mais severa, de derretimento facial? Não, né? A gente tem que pensar que o nosso envelhecimento ele inicia aqui em cima, ó, na têmpora. É o primeiro lugar onde nós temos coxim de gordura, e esse coxim de gordura sofre uma desestabilização, uma desestruturação. Então, o que acontece com esse coxim, que é responsável por sustentar e dar densidade aqui na têmpora? Ele escorrega, ele derrete. As nossas estruturas, com a idade, elas sempre vão se movendo de lugar. Então, derreteu daqui da têmpora, ele vai vir automaticamente para essa região malar e pré-maxila, tá? Quando ele chega nessa estrutura, ele vai continuar derretendo se não tratado. Então, o que acontece com essa estrutura? Ela derrete um pouco mais e chega aqui, onde a gente chama de jaw, que é o que nós falamos que é o bulldog. Então, percebam que antes era um rosto afunilado, afinado, começa a ficar um rosto derretido, caindo, tá? Um rosto com formato quadrado. Os fios vão tratar reposição de estrutura? Não. O que a gente tem que pensar que os fios vão fazer? Preenchimento repõe estrutura, imita osso, imita gordura. Bioestimulador de colágeno aumenta a espessura, o espessamento dérmico entre pele e gordura, pele e osso, tá? Aumenta essa espessura, engrossa. Bioestimulador de colágeno, ele funciona como se fosse uma espuma de um colchão. Então, a gente tem aqui as estruturas do colchão e para dar estrutura nesse colchão, a gente tem a espuma para encher. Bioestimulador faz mais ou menos esse sentido, tá? Então, vamos pensar que o osso e a gordura são imitados pelo preenchedor para devolver estrutura, mas para a gente melhorar o espessamento, o recheio dessa pele, a gente utiliza o bioestimulador de colágeno para engrossar a pele. E os fios, como eles entram aí? Depois de já ter estruturado, de já ter melhorado o aspecto da pele, de ter uma pele mais firme, eu entro com o fio fazendo uma suspensão de tecido, fazendo um efeito lifting, tracionando, reposicionando todo esse tecido. Faz total sentido. Então, a gente tem alguns tipos de pitose com a idade, tá? A gente pode dizer que envelhecemos pelos olhos, porque na face as pitoses elas começam a aparecer nessa região. Então, é o que eu sempre falo para vocês, é o slide dizendo, né, mostrando, apontando para a gente o que eu digo para vocês desde o início do nosso curso. O nosso envelhecimento ele inicia lá em cima, ele não inicia lá embaixo. Ele acontece a favor da gravidade, não contra, tá? Então, por isso que não faz sentido iniciar um rejuvenescimento aqui por baixo. Primeiro sustento lá em cima, porque sustentando lá em cima eu vou aliviar o peso de lá de baixo, e aí quando eu precisar realmente lá embaixo tratar, eu vou usar menos produto e vou ter um resultado muito mais efetivo. Então, a pitose do tipo 1, ela começa pela formação do sulco, né, do canal lacrimal, perdão. A gordura, então, ela vai atrofiando, que é essa gordura da têmpora, né, ela sofre um processo hipoplásico que forma a calha lacrimal e aparece em torno dos 20 a 30 anos, que geralmente pode ser aqui, ó, gente, essa olheirinha mais aprofundada, junto de uma perda de gordura de sustentação aqui na têmpora. Então, é como se o nosso olhinho fizesse assim, ele cai. E aí, a gente sempre vai buscar abrir, tá? Devolver essa estrutura, reposicionar. Pitose do tipo 2 já é extensão lateral, depressão até o centro da pupila. Começa geralmente a partir dos 30 anos, né? Uma indicação de fios de sustentação. O tipo 3, que é a completa, né? Uma pitose que vai à lateral da órbita formando uma bolsa. Geralmente aparece a partir dos 50 anos. Em casos muito severos são indicados fios russos não absorvíveis ou até cirurgias plásticas, tá?
Então, geralmente a gente indica, né, para resolver essas bolsas, essas gordurinhas nessas regiões. Então, a nossa anatomia facial ela tem muitos músculos, né, como nós já acompanhamos um pouquinho, e nós temos muitas veias e artérias também. Nosso rosto é altamente vascularizado. Então, o que são os fios de sustentação? Eles são alguns implantes sólidos, filamentares, que uma vez que a gente adiciona no tecido, né, subcutâneo, vai promover uma indução colagênica. Então, ele vai melhorar a tensão das fibras de colágeno já existentes no tecido, e aí a gente vai ter um levantamento, um erguimento desse tecido, né, para melhorar essas pitoses, esses coxinhos de gordura que sofreram derretimento. O fio é um bioestimulador de colágeno, tá, gente? Então, ele vai sustentar? Vai suspender o tecido? Vai. E o que ele vai fazer além disso? Então, o fio, vamos pensar em um bioestimulador sólido que a gente vai injetar no paciente, tracionar, puxar, né, para fazer aquela sustentação. Dado um período de 90 dias, 3 meses, ele vai iniciar uma degradação. Nessa degradação, o fio vai se quebrar e vai se converter em colágeno. E o colágeno convertido vai, né, tratar aí um estímulo natural do próprio corpo. Esse fio que é degradado é absorvido pelo próprio organismo do paciente e essa durabilidade de colágeno aí pode durar entre 12 meses a 24 meses. Então, o fio de sustentação ele vai promover um disparo molecular nos tecidos, né, e uma impregnação de colágeno tipo 1 na pele, que vai melhorar o viço, a hidratação, mudando a memória de envelhecimento do tecido. Quando a gente envelhece, sempre começa a aparecer pitoses, né? Que são as quedas e flacidez dos coxinhos de gordura da face, que podem ter vários níveis. Então, a gente vai ter aqui agora a origem dos fios de polidioxanona, do PDO, que é um dos principais ativos. Então, a técnica ela foi descoberta na Coreia, em meados de 2006, pelo renomado Dr. No. Dr. No Han é um coreano, cirurgião plástico, presidente e diretor de importantes associações de medicina estética em diversos países asiáticos. Então, ele tem o status de uma celebridade na Coreia e é o médico das estrelas. O fio de PDO, pessoal, ele era muito utilizado, é ainda, né, como um fio de sutura. E aí observou-se, né, com o passar do tempo, que ele é um fio que, além de auxiliar nesse processo de sutura, ele também fazia um intenso estímulo de colágeno. E aí passou a ter uma utilização ampla para fins estéticos. Então, o Dr. Han percebeu que as cicatrizes nas suturas cirúrgicas, né, ficavam menos evidentes com a utilização dos fios de PDO. E também a pele em torno da sutura ficava mais lisa e com um aspecto mais sedoso, mais jovem. Então, o fio de PDO é um fio sintético, que ele é 100% biodegradável e totalmente reabsorvido pelo organismo. E ele é utilizado há muitos anos, principalmente em suturas de cirurgias internas. Por quê? Você não precisa abrir para remover aquele fio, seu próprio organismo dá conta de fazer a absorção dele. O trabalho foi desenvolvedor, né, uma técnica que colocasse os fios na derme e uma forma menos traumática possível. Então, foram combinadas várias finas agulhas de acupuntura com o fio de PDO e ele desenvolveu a técnica que consistia em implantar o fio, né, na pele, ali na derme média, e com isso a gente consegue ter um reposicionamento do colágeno endógeno a partir da formação de um mesmo colágeno. Então, ele arruma, né, faz essa organização do desarranjo que tinha, né, para organizar essas fibras colágenas, devolvendo um tônus à pele, rejuvenescendo e também produzindo um efeito lifting, que é aquele efeito de levantamento. Histórico da polidioxanona, né, do PDO. Então, ele é um monofilamento sintético que é absorvível, preparado a partir do poliéster. Então, é o polipedioxanona. Então, PDO é só a abreviação do fio, né, do nome científico do fio, que é a polidioxanona, que é um bioestimulador de colágeno. A fórmula molecular do polímero é C4H603, é um polímero não alergênico, não piogênico e, quando inserido na derme, provoca uma ligeira reação tecidual durante a absorção. As suturas com PDO são indicadas em aproximação de tecidos moles, cirurgias cardíacas, oftálmicas, com exceção da córnea e da esclera. Gente, o que eu queria que vocês entendessem, tá? Então, o fio de PDO, antes de eu entrar nesse slide aqui, ele é um fio que ele, assim, não tem risco de alergia. Geralmente, a gente vê muita intercorrência com os fios de PDO, mas ela está mais ligada a uma falha técnica do que ao paciente ter tido um processo alérgico, de hipersensibilidade e tudo mais.
O maior risco do fio, quando a gente fala de intercorrência, a gente vai chegar lá ainda, mas é não fazer uma aplicação correta, deixar uma ponta exposta. Porque tudo que a gente coloca e deixa exposto e a nossa pele não faz uma cicatrização correta. Boa tarde, pessoal. De alguma forma a aula corrompeu, então eu vou seguindo aqui, tá? A partir do slide que nós paramos na aula anterior. Então essa é a estrutura do fio, esse é um fio monofilamento, né? Um fio de PDO. Geralmente quando a gente fala fio mono, a gente fala de um fio liso, tá? É aquele que só a função dele é fazer um estímulo de colágeno e não necessariamente tração. Então os tipos de absorção, né? Temos fios não absorvíveis, que são fios de ouro e platina, e fios de polipropileno, geralmente utilizados por profissionais médicos. De longa absorção, que são os fios de poliuretano e poliamida, que nós não costumamos utilizar também. E absorvível, que aí está no nosso campo, que são os fios de ácido polilático, que são os mais comuns, né? O de polidioxano, e os demais aqui também. Então, quando a gente fala de tipos de fios de PDO e características, nós podemos compreender que os fios mono ou liso consistem em um fio exatamente liso. Esse fio ele é mais atraumático, então ele quase não causa um trauma, porque a gente chama também de fio agulhado. É um fio que tem uma agulhinha, então a gente perfura, né, a pele do paciente bem superficial com essa agulhinha, e aí ali o fio fica ali dentro, né, quando a gente o canhão da agulha, o fio fica ali fazendo o estímulo de colágeno. Pode ser utilizado em todo o rosto, corpo, em diversas regiões, para cicatriz de acne, dentre outras queixas também, flacidez, etc. São utilizados apenas para bioestimulação e blindagem de tecido. Aí a gente tem o mono duplo ou twin, que também é um fio, digamos que duplamente, né, liso, faz um estímulo de colágeno um pouquinho maior. Parafuso ou screw é um tipo de fio também liso, que serve para fazer, além de uma ação de estímulo de colágeno, uma leve preenchida. Então a gente pode usar em bigode chinês, glabela, entre outras indicações. E os fios espiculados, ou o COG, né? Esse fio, ou barbed kitting, vocês vão ouvir muito falar desses nomes. Esse fio ele é muito utilizado para a gente causar um tracionamento, então fazer uma suspensão de tecido, quando a gente quer um efeito lifting, tá? Então, geralmente, quando nós formos falar de lifting, de levantar, de sustentar, nós estaremos falando dos fios espiculados, COG ou barbed kitting. Esse fio, ele funciona como se fosse uma escama de peixe. Então, na ponta dele, ele tem como se fosse uma escama, que essa escama se agarra no músculo e promove aquele movimento de tração, que é o que nós buscamos. Então, a gente tem algumas indicações aí para os fios, né, de sustentação de tecido. Então, a gente indica, né, quando a gente quer harmonizar, melhorar o contorno, diminuir rugas de expressão, melhorar uma estrutura colágena da derme, quando a gente quer complementar, né, a toxina botulínica ou os preenchedores, quando a gente tem pacientes com restrições de cirurgia, pode ser uma saída, né, tratamento de sulco nasolabial, de bigode chinês, de linha de marionete, lábio mentoniano, algumas alterações labiais, então para melhorar o volume, né, redefinir o contorno e eliminar algumas rítides, algumas rugas locais, né, e para ter uma ação de revitalizar a pele mesmo, melhorar ali a qualidade da pele. Benefícios dos fios de sustentação na pele. Então, primeiro, porque ele vai melhorar a hidratação. Sempre que a gente melhora o colágeno, a gente também melhora a hidratação. Vai melhorar a elasticidade, né? Então, ele vai melhorar o contorno, a qualidade da pele. Melhora a textura, cor e tonicidade. Então, trazendo mais densidade dérmica, né, de tecido. Então, quando a gente melhora a textura, cor e tonicidade, a gente vai melhorar a qualidade da pele mais superficial, em decorrência da utilização da aplicação do colágeno, e a tonicidade, melhorando aí o vício, a qualidade de pele. Melhora a perfusão sanguínea, promove a produção de colágeno, né, que essa é a função dele, então a gente entende que após 90 dias ele inicia-se uma degradação, começa a se quebrar, e nessa quebra ele vai se converter apenas em colágeno, fazendo uma ação de bioestímulo de colágeno. Como ocorre o efeito lifting depois da inserção dos fios? Então o lifting ele não ocorre só pela tração, né, só pelo puxar, por essa força de tração. O que dá esse resultado é a produção de colágeno. Então, a gente aplica, traciona, obviamente já suspende, já traz um resultado visível muito interessante,
porém com os dias, né, e ao longo de 90 dias, esse fio vai se quebrar e se converter em colágeno. E é aí que está o melhor, né, a melhoração do que a gente espera dos fios, tá bom? Então isso ocorre aí devido, né, a uma força química, uma força física, perdão, que ele desenvolve, né, numa superfície pontiaguda e faz com que a gente produza uma carga que vai atrair todas as nossas células responsáveis por fagocitar colágeno. Então, macrófago, fibroblasto, ácido hialurônico, elastina. Vantagens dos fios. Eles vão promover um excelente estímulo de colágeno, tem uma técnica que é pouco invasiva, apesar de muita gente ter até mais receio de fios, às vezes, na hora de fazer, de aplicar e de aprender do que de outras técnicas, mas ele não é uma técnica tão invasiva, né? Não precisa de hospitalização, de ser feito em centro cirúrgico, reabsorve pelo próprio organismo, aumenta a produção de fibras colágenas, como fibroblastos, fibrina, elastina, colágeno, ácido hialurônico, né? E aumenta a nossa vascularização. Indicações na estética. Então, a gente pode utilizar para tratar cicatriz de acne, dobras e rugas no rosto, aquelas rugas, né, que ficam presentes sempre na testa, dobras na pele do queixo, dobras na pele do peito, dobras na pele do pescoço, dobras pronunciadas nasolabiais, né, então aquelas dobras até que às vezes ficam aqui, ó, próximo dessa região, né, entre o lábio superior e o nariz, flacidez abdominal, flacidez corporal, manchas, olheiras, seja aquelas flacidez de pálpebra inferior também auxilia muito. Os fios podem ser feitos em qualquer tipo de pele? Não, né? Então é aquilo que eu comentei com vocês. A pele precisa ter boas condições para receber a aplicação dos fios. Então tem que ser uma pele que tenha uma estrutura ok de colágeno, uma pele que tenha uma rigidez, né? Então se a gente percebe que a pele está muito flácida, tem desestrutura, volta lá para a primeira aula. O que a gente precisa fazer? Reposicionar, devolver estrutura, melhorar a qualidade de pele, né? A elasticidade através de bioestimuladores. E aí, por fim, a gente faz os fios como refinamento para suspender esse tecido. A gente tem que lembrar que a gente sempre perde 2% de colágeno ao ano a partir dos 30 anos, tá? Então, contraindicação. Idade não é um fator limitante. Tem pacientes de 70, 75, 80 anos que fazem os fios e têm sucesso. Então, não é um fator limitante, tá? Elastose, que é o enrijecimento da pele, muitas vezes sim, se a gente percebe que é uma pele muito enrijecida, muito dura, muito fibrosada, às vezes é um paciente que tem necessidade de passar por uma resolução de lifting cirúrgico. Por quê? É durante a cirurgia que a gente consegue romper um pouquinho mais dessas fibras. Temos que observar se o paciente tem mais pele do que gordura, se o paciente que fizer um preenchimento com PMMA não tem indicação, e todos os cuidados, né, que devemos ter com os procedimentos estéticos, alergias, doenças e uso de medicamentos. Então, os fios, eles vão melhorar a textura e o tônus e a cor da pele, harmonizar o tom, faz um lifting não cirúrgico, tem um efeito natural e o grau de satisfação do paciente geralmente é alto. Não apresenta rejeição ou efeitos secundários significativos quando implantados no plano certo. Os efeitos visíveis mesmo, eles melhoram ainda com 30 dias, tá? E aí, de 9, né, até 15 meses após a implantação, a gente consegue observar uma melhora gradativa. Como eles são inseridos? Então, eles podem ser inseridos de diversas maneiras. Não tem um protocolo padrão para vocês seguirem, apenas esse de inserção. Tem a forma que eu gosto mais de aplicar, vou demonstrar para vocês na prática, né? E aí vocês vão conseguir ver melhor. Mas a gente pode fazer a partir de 1 ou 2 fios de cada lado, tá bom? Do rosto. Então, princípios de inserção dos fios, né? Então, a gente sempre vai ver a espessura da pele, né? Vai ver onde a gente quer suspender e ali a gente vai isolar aquela região para melhorar. A gente pode tratar toda a região do rosto e corpo com fio. Seja uma região que a gente queira promover um efeito lifting ou apenas melhorar a qualidade da pele. Então, passo a passo antes, né? A gente deve fazer uma anamnese do paciente, um exame, né? E assinatura ali do termo de consentimento. Fotografar, que a gente já costuma fazer isso na nossa prática clínica, né? Fazer a desinfecção da pele, aplicação tópica de creme anestésico. Essa etapa eu costumo não fazer, gente. Eu já vou logo pro botãozinho anestésico, porque é o que é mais efetivo mesmo. Né? Então, depois que a gente anestesiou, a gente pode até repetir, né, a desinfecção cutânea, para aí sim a gente abrir o pertuito e aplicar os fiozinhos, tá? Depois de finalizado, a gente pode acomodar, né, ver ali se está realmente no plano que a gente gostaria, e aí tudo certo. Esquema de inserção, simples e tornado de fio de PDO liso. Então aqui eu trouxe para vocês diversos esquemas de aplicação.
Qual é o que eu gosto mais? É essa segunda imagem aqui, que vocês conseguem perceber que os fios eles fazem um cruzamento, fica nesse sentido de jogo da velha. Por quê? Nessa intersecção entre o fio e outro é onde a gente mais tem estímulo de colágeno. Então eu gosto muito dessa aplicação. Todas as demais estão corretas, mas sempre que vocês verem essa técnica cruzada, lembrem que é uma técnica que eu gosto mais, que cientificamente ele estimula mais colágeno nessa intersecção. É como se tivesse uma bomba de colágeno na hora que faz a intersecção entre um e outro. Gosto muito dessa técnica. Aqui nós temos algumas outras demonstrações. Lembrando, esses exemplos aqui se retratam a fios lisos, tá bom? Indicações para o corpo, então papada para melhorar a flacidez, interno de coxa, né? Pernas, peito, né? Glúteo, perna. Não são todas as regiões que eu, Vitor, opto sempre por utilizar os fios, mas são inúmeras as regiões que vocês podem trabalhar com os fios. A gente vai discutir um pouquinho mais disso antes da nossa aula prática. Eu vou mostrar para vocês exatamente durante a nossa aula prática qual é a melhor forma, qual é que eu mais gosto, que eu acho mais assertiva. Por quê? Na aula prática eu vou ensinar qual é a melhor forma de fazer anestesia, qual é a melhor forma de fazer marcação, qual é a melhor forma de fazer inserção. E aí eu acho que tudo fica um pouco mais claro para vocês terem um entendimento melhor, tá bom? Aqui falando dos fiozinhos de tração, então a gente pode aplicar, né, até aqui na regiãozinha de papada, pescoço, para fazer uma tração e melhorar esse efeito. Para a gente fazer o fox eyes, levantando a sobrancelha, abrindo um pouco mais o olhar, né, para quem sente aquele olhar mais caído, é uma opção. E para a gente melhorar as rugas, né, tanto aquele formato de bulldog, que é quando a gente perde o contorno com a idade, quanto para a gente amenizar sulco nasolabial, que é o bigode chinês, para a gente amenizar a linha de marionete, que são aqueles risquinhos que ficam aqui do lado. Então, melhora muito, tá bom? Então, são algumas formas de aplicação, tá? Alguns métodos que a gente consegue usar. Aqui, ó, novamente, né? Que dá para usar fios de tração para essas regiões. E aqui alguns exemplos de inserção também, tá bom? Lembrando que aqui nós temos mesclado fios lisos e também fios espiculados. Então, pessoal, o fio liso e o especulado também, ambos, eles vêm sempre com esse canhão. Então, o fio liso ele vem em uma agulha, e aí a gente deposita aquela agulha no paciente, deixa o canhão. Quando a gente já tiver aplicado todos os fios, aí nós tiramos, rosqueando, né, girando esse canhãozinho, sai a agulha e o fiozinho fica lá dentro fazendo estímulo de colágeno. O que muda para quando é um fio especulado é que ao invés de ser uma agulha, ele vem na cânula. Então a gente entra com a cânula, deixa o fio lá onde a gente quer que ele fique, sai com a cânula, tá bom? E aí a gente descarta a cânula, obviamente. Recomendações no pós, né? No pós-procedimento. Usar bolsa de gelo no primeiro dia após implantação, porque ajuda, né, a diminuir inchaço, algum desconforto. Cuidados ao dormir, ao lavar o rosto ou passar cremes nos primeiros 21 dias. Evitar grandes movimentações faciais, muita mímica, toque, apertar, né, nos primeiros dias. Exercício físico intenso restrito nos primeiros 10 dias. Evitar sol por 20 dias. Maquiagem só após 7 dias e uso de protetor solar acima de fator de proteção 50, eu recomendo. Tá? Então, a gente tem aqui alguns efeitos de curto prazo e alguns efeitos tardio. Inespecíficos, né, a curto prazo: eritemia, edema, hemorragia, hematoma, comichão, formigamento e endurecimento do tecido. Isso daqui é muito inespecífico, tá? Então, geralmente, uma hemorragia, algo do tipo, obviamente, não costuma acontecer, por isso é inespecífico. Específico, assimetria pode acontecer, então às vezes colocou um pouquinho mais alto que o outro, ou em um plano diferente um pouquinho do outro, pode sim ocasionar em uma assimetria. Um distúrbio do relevo cutâneo, né, uma formação de pápulas e saídas das extremidades dos fios pode acontecer, e uma inflamação do ponto de inserção do fio. Então é como eu estava falando para vocês anteriormente. O que acontece? A maior intercorrência que eu vejo, que eu vivencio de fios, pode ser porque ficou uma pontinha ali exposta. Então, foi um erro de técnica, foi um erro de finalização. Ficou uma pontinha exposta. Aquela pontinha evita que a pele, o tecido cicatrize e causa, obviamente, ali um processo inflamatório. E aí, às vezes, precisa entrar com antibiótico terapia, é uma coisa bem chatinha. Então, assim,
melhor ponto é analisar cada passo a passo e ter um resultado excelente em cada passo, que é o que nós faremos juntos. Inespecíficos, infecção da pele e distúrbio neuropático. Específico, translucidez do fio, é o fio ficar mais superficial, migração do fio, desenganchar do fio